Um demônio por nome Ogum. Para quem não sabe, não conhece, Ogum é o mesmo São Jorge no Rio de Janeiro, é o mesmo Santo Antônio na Bahia, é o Ogum de Ronda. E Ogum falou com minha mãe, ela disse para minha mãe que o que ela estava esperando era dele. Mas ele faltou com a verdade, porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, no Salmo 24, diz que do Senhor é os céus, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e todos que na terra habitam. Faltava um dia para o meu nascimento, quando eu chorei no ventre da minha mãe. E a lenda é clara em dizer que todas as pessoas que choram no ventre da sua mãe, ele vai ser um grande adivinho. Veio o meu nascimento, ou melhor, ele vai adivinhar as coisas ocultas, né? Veio o meu nascimento e acabei de nascer num terreiro. Não nasci no hospital, numa maternidade, numa casa comum, mas eu nasci no terreiro, um terreiro que era do meu pai. Acabei de nascer e eles penduraram um bode numa travessa do terreiro e depois de pendurar, me colocaram sobre um lençol branco e deitado sobre aquele lençol, e eles deceparam literalmente o pescoço do bode e todo o sangue do bode esvaiu sobre o meu corpo. Eu estava assim sendo consagrado ali no meu nascimento para Satanás. Tudo iniciou aí. Obviamente eu não lembro dessas coisas, mas foi o que me relatou, o que me passou os meus pais. Essas coisas, quando eu comecei a me entender com gente, eles me passaram esse tipo de ritual que foi feito com a minha vida. Veio os meus 2, 3 anos aí, eu já me lembro perfeitamente de todas as coisas. Com 3 anos de idade, por exemplo, eu cuidava das casas de santo, levando, colocando nas casinhas do santo comida, colocando bebida, colocando água, zelando pelos santos que era do meu pai, e principalmente por Ogum, que era o guia da minha cabeça. Aos 5 anos, pastor Luiz Carlos, eu pude ficar endemoniado pela primeira vez. Eu fui possuído por Satanás quando eu tinha apenas 5 anos de idade. Aos 6 anos de idade, eu recebi de presente dos meus pais o livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano é a Bíblia do capeta que eu falo, é a Bíblia do diabo. É a própria. É a própria Bíblia do diabo. São Cipriano, para quem não sabe, ele era um bispo da Igreja Católica. Um bispo. Era um bispo na Fenícia. E ele era um homem muito sábio. Eu não quero estender muito aqui sobre a vida do São Cipriano, mas era um homem inteligente, sábio. E ele juntou-se com uma mãe de santo lá na Fenícia e começou então a escrever essas coisas paranormal. Com esse livro, com esse manual, ele ensina a pessoa a rezar, ensina a pessoa a adorar a Deus, conhecer a Jesus, mas ele ensina ao mesmo tempo a pessoa a fazer um trabalho macabro. Um exemplo, por exemplo, eu fazia macumba, eu vou chegar ainda lá, mas você me pediu um exemplo que esse livro ensina. Ele ensina a pessoa a pegar um sapo, por exemplo, um sapo cru, e um trabalho para separar casais. Separação para de casais. Separação de casais. O que faz nesse sapo? Pega o sapo, costura os olhos do sapo, de maneira que não venha ferir a menina dos olhos do sapo. Depois passa 7 vezes no seu ventre, passa 7 vezes, aí coloca o nome da pessoa envolvida na boca do sapo e costura. Chega numa encruzilhada e solta. E também tem outras rezas, por exemplo, reza para abrir fechadura, reza para abrir cadeado. Eu vou falar com você no decorrer desse testemunho, se der tempo, eu vou falar muito, algumas coisas sobre isso, que eu aprendi com o Cipriano. Né? Com 7 anos de idade, eu fui levado por então pai de santo, Vardo com esse de burro. Vardo, chamava-se Vardo. Vardo com esse de burro. Era o meu pai de santo. E Vardo me levou para fazer buri. Eu fui separado por Ogum. Ele já tinha tomado posse. Agora seria a confirmação
A confirmação total. Para você ter uma ideia, no meu caso, nesse caso meu, foi um caso assim, em 1000 podemos dizer, de 1000 pessoas, esse é um caso extraordinário. É um caso assim, fora do normal. Por quê? Porque na verdade, para a pessoa fazer puri, para a pessoa fazer os seus preparativos, é verdade mesmo, a pessoa leva em torno de 21 anos. 21 anos. 21 anos, é como se fosse um seminário. Mesma coisa, é um preparativo que a pessoa vai ter. No meu caso, foi bem pouco tempo. Quer dizer, com 7 anos eu fui levado por Vardo com esse de burro, que era o meu pai de santo. E Vardo com esse burro, fiquei num quarto no terreiro dele trancado. Era um quarto que não tinha janela, que eu não tinha acesso com outras pessoas. Eu não tive infância. E não fui alfabetizado. Eu não fui alfabetizado. Viveu toda a infância para Satanás. Eu não fui alfabetizado e além do mais, eu aprendi a ler no livro de Cipriano. O próprio diabo me ensinou a ler ali naquele livro. Quando eu digo que a derrota de Satanás foi ele ter me ensinado a ler. Talvez, se tivesse me deixado sem saber a letra do A, talvez eu não teria me convertido, mas isso contribuiu muito para a minha conversão. Bom, eu fui levado, ele me trancou num quarto durante 1 ano, e naquele quarto eu comi o pão que o capeta amassou. Eu fiquei ali, foi durante 1 ano, e eu comi o pão que o diabo amassou. Fiz quibadu, fiz balé. Quibadu é um ritual que dá direito à pessoa, ou melhor, que dá direito de Satanás escolher o companheiro ou a companheira dele. E eu tive essa infelicidade, e Satanás escolheu a minha companheira. Eu tinha 7 para 8 anos, assim que eu terminei de fazer todos os rituais, o diabo me deu uma companheira, tipo assim, em torno de 4 vezes mais velha que eu. Eu era apenas uma criança entrando na adolescência. Entrando na fase de adolescência, com 8 anos de idade. Correto. E o diabo me deu a minha companheira, com 8 anos de idade. Foi aí, pastor, que tudo começou. Logo eu ter feito caminho. Balé é um ritual quando a pessoa é portador de um espírito rebelde. Essa pessoa, no meu caso, eu tinha espírito rebelde. E esses espíritos teriam que ser doutrinados. Eu tinha que fazer esse ritual, que é um ritual com sangue, é um ritual macabro também. Eu passei por rituais assim, por exemplo, banho de sangue de galinha, sangue de bode, tomava banho de sangue, banho de pipoca, banho de guiné, banho de peão roxo, separando a minha vida. É uma espécie de uma consagração, de uma concentração total para Satanás. Como eu sempre digo, eu fui criado para Satanás. Eu fui doutrinado, ensinado desde a minha infância que eu devia ser fiel a Satanás, que eu devia servir fielmente, que Satanás é bom, que ele faz tudo para a pessoa, que ele dá de tudo que a pessoa precisa. E no meu caso, um caso especial, também ele ia ser fiel comigo, ele dava de tudo quanto eu precisava também. Então tudo isso contribuiu para que eu ficasse ali. Como eu disse para você, pastor, eu não tive uma infância como as demais crianças. Eu não me associei a outras crianças, eu não me envolvi com outras crianças. A minha maneira de vida era diferente. Como eu digo, eu disse há pouco e repito, eu fui talhado, preparado, pontilhado para servir Satanás desde a minha infância. Eu me sentia assim. Eu não me sentia uma criança. Eu não me sentia uma jovem criança. Eu me sentia um senhor. Eu não tive infância. Eu não tive como assim, de brincar com outras crianças, de ir na escola, de frequentar a escola. Eu não tive. E ela estava submetendo a este guia. Algum, no caso. Entendi. Bom, deu uns 8 anos, aí foi tirado ali daquele lugar. Fez cabeça. Raspei cabeça. É feito alguma marca? É feito, sim. Corta.
corta, cruza o sangue com o sangue de um animal, pode ser de um bode preto, cruza-se o sangue, ou derrama o sangue sobre o seu sangue, depois que raspa, passa a navalha. E aconteceu um fato muito curioso da minha vida. O que aconteceu? Depois que eu raspei, que eu fiz cabeça, aí o diabo baixou uma ordem que a partir daquele momento, nunca mais eu ia cortar cabelo. Eu ia viver o resto da minha vida sem poder cortar o meu cabelo. Eu fiquei apenas durante 19 anos sem cortar cabelo. 19 anos? 19 anos sem cortar cabelo. Ficou grandão. Meu cabelo parecia uma samambaia de metro. Meu cabelo era horrível. Tá bom, então vamos lá então, vamos adiantar isso aí. Então passou todo esse tempo, aí chegou nos 8 anos, teve que saiu daquele lugar. Estava a cabeça feita, tudo, foi feito do ritual de um ano ali dentro, Salvador. Aí o senhor teve que sair. Aí o senhor está voltando para a sua casa dos seus pais ou voltando a conviver no mesmo lugar ou algum lugar com essa mulher que no caso, a partir daqui seria sua companheira? A partir daquele momento eu ganhei de presente um terreiro que era do meu bisavô, do meu tataravô. Eu ganhei de presente e assumi todos os negócios da família, toda a direção da família estava sobre os meus ombros. Lá e na cidade? Na cidade de Ipiaú, voltei para Ipiaú. Lá, até o dia... a mulher, no caso, a Maria, voltou, foi junto? Me acompanhou. Foi comigo. Tá bom. O que acontece? Lá, naquela cidade, tinha uma fazenda. Ainda tem a fazenda. Uma fazenda que era dos meus avós. Essa fazenda. E essa fazenda era um ponto de fazer trabalho macabro. Um trabalho de feitiçaria. E ali naquela fazenda tem um terreiro. E o impressionante é que todos os meus antepassados que morreram, os restos mortais deles, estão lá até hoje. Naquela fazenda. É uma fazenda assombrada, como dizem. Todos os restos mortais de cada um dos meus antepassados estão ali. E só o pai de santo, no caso, que está à frente, só ele pode entrar lá. Ninguém mais é permissível entrar naquele lugar, abrir aquela casa e entrar. Ninguém não pode entrar naquela casa e fazer qualquer tipo de trabalho. Bom, e eu fui assumir todas as coisas, todos os trabalhos, toda a família ficou na minha direção. E agora eu ganhei de presente do meu tataravô o terreiro e fiz o meu primeiro trabalho. 8 anos. Com 8 anos eu fiz o meu primeiro trabalho. O meu primeiro trabalho foi para separar um casal. O que fiz? Eu fui no cemitério, e foi a primeira vez que eu fui no cemitério sozinho, tarde da noite. Cheguei no cemitério, eu tinha que desenterrar 7 defuntos. 7 defuntos. Desenterrei os defuntos, desenterrei, e eu tinha que arrancar dos defuntos os olhos, os 2 olhos. Arranquei, coloquei numa vasilha virgem, trouxe de volta para o terreiro, trouxe de volta para o terreiro, e no terreiro eu fiz a dedicação daquele material para Satanás, para Ogum, e pedi um prazo ao homem que me pagou para fazer a separação do casal. Ele estava interessado na mulher do outro homem, e ele me pagou uma soma alta, e eu fiz o trabalho durante 7 dias. 7 dias depois, o casal estava em crise e estava separado. E ele ficou com ela. Conseguiu, porque ela enfeitiçada, uma vez enfeitiçada, só o sangue mesmo. Só o sangue. Ela enfeitiçada e macumbada, então ela não tinha, os olhos dela não eram para outro homem, só para ele. Por que então o trabalho com os olhos do defunto? Exatamente para quê?
a pessoa venha fixar o seu olhar naquela outra pessoa. Eu já participei desse trabalho. Inclusive, um desses trabalhos foi manchete de jornal na época, de rádio do Brasil todo, ficou sabendo. Quando 7 crianças foram elas sacrificadas em uma só noite. E sacrificadas pelas próprias mães. Pelas mães, isso eu te lembro disso daí. Então o desafio é a mãe. E por que essas crianças foram sacrificadas? Fomos fazer um trabalho na beira da praia. E quando chegamos na beira da praia, as mães levaram seus filhos. E as crianças começaram a chorar. E você sabe que o diabo não gosta de criança. De forma alguma. Por que não gosta de criança? Porque dos tais é o reino de Deus. E além do mais, o sangue de criança é sangue inocente. É sangue que não tem pecado, sangue sem mistura. E as crianças começaram a chorar. Então aí Ogum pediu uma folha, um ramo de cansanção. Vocês não conhecem, talvez aqui no estado de São Paulo, não conhece cansanção. Mas cansanção é mais ou menos como ortiga. Você conhece também ortiga? É mais ou menos como ortiga, só que é uma folha mais larga. E cansanção é uma coisa comum, que dá muito no interior da Bahia. Então Ogum pediu um galho de cansanção, e com esse galho de cansanção, bateu nas crianças. Ele passa a ser um instrumento, agora o comando está sobre Ogum. O comando daquela pessoa está sobre ele. Então o comando, quando estava sobre ele, aí pegou o ramo de cansanção e mandou a tirar as roupas da criança. Ficaram as crianças sem roupa, criancinha de 2, de 1 ano, e começou a dar surra na criança. E quando essa cansanção pega na pele da pessoa, cresce aqueles calombos enormes. Cresce e coce, arde, queima. E aí que as crianças choraram mais ainda. Foi quando Ogum, revoltado, exigiu o sangue das crianças. E as próprias mães tiveram que sangrar seus filhos, derramar o sangue para algum bebê. E aí o cavalo, naturalmente, bebe todo aquele sangue. Bebe o sangue. E o senhor presenciou, estava presente. Eu bebi o sangue. Eu bebi o sangue de criança. E depois foi lançado o corpo das crianças para Iemanjá na praia. Você sabe quem é Iemanjá? Eu sei, mas é bom que o senhor fale. Iemanjá é a mesma a senhora apodrecida. Sem dúvida alguma. Que as pessoas adoram como santa, como mãe de Deus. Mas na verdade a Aparecida não é mãe de Deus coisa nenhuma. Sem dúvida. A Aparecida é um capeta para prender as pessoas, para segurar as pessoas. Mas esse santo que as pessoas adoram, no terreiro de magia, de umbanda, de quimbanda, tem todos. Todos eles. E cada um deles tem um nome diferente. Ogum, Oxalá, Oxóssi, Iansã, Xangô. Todos eles têm um nome, né? Omonu, Obaluaê. São demônios que levam o nome de santo e que as pessoas adoram como se fosse um santo. Quer dizer, o diabo segura dos dois lados. Dos dois lados. Prende dos dois lados. Esse desaparecimento de criança não é uma coisa comum, não é uma coisa normal. A maior parte dessas crianças são levadas para o sacrifício. O sacrifício de criança está ligado a um trabalho encomendado e também não. Porque o diabo, ele tem prazer. Ele tem prazer na morte da pessoa. Ele tem prazer no derramamento de sangue. E muitos trabalhos, ele deve ser feito com o sangue da criança, quando encomendado, e muitos trabalhos não. Mas na maior parte sim. Eu diria que existe. A maior parte dos babalorixás. Existe ou o senhor já fez? Eu já fiz. Eu já fiz, e fiz assim com o defunto. Eu já fiz em 3 estágios, eu me lembro. Primeiro, o defunto podre,
já com os dentes, já que os bichos já comeram tudo. Eu já comi defunto num estado bastante avançado, de você ver os bichos caindo assim, aqueles bichão grandes, de você ver os ossos lá do defunto, um defunto assim de muitos dias, e eu tive que comer esse defunto. E eu me lembro perfeitamente o primeiro defunto que eu comi. O primeiro defunto que eu comi eu me lembro, como se fosse agora. E foi exatamente quando eu estava comendo esse defunto, eu tinha terminado de comer boa parte do defunto, eu estava nas mãos do defunto, já comendo os dedos do defunto. Então, no primeiro estágio, já comi defunto podre, com aqueles molotó, aqueles bichos enormes, e já também fiquei pagiando, ou seja, vigiando o defunto na casa dele. Lá está o defunto, o velório, e ele chorando. Eu cheguei muitas vezes também chorando lá no velório, mas chorando de mentira, pedindo para eles enterrar logo o defunto e ficar ali na mutuca, né, como diz, esperando sair o velório, o caixão, e seguir o caixão até o cemitério, chorando junto com a família. E depois que eles enterrarem o defunto, dar as costas do mundo, eu vou lá e desenterro o defunto e vou comer o defunto. É um defunto fresco chamado. E outra vez é comer carne do humano, carne de gente, mas pessoa viva. O diabo, Satanás, exigia a carne da pessoa viva, do seu cavalo também, e ir lá arrancar um pedaço da carne, das nágnas de outra parte da pessoa, fritar no óleo e comer junto com arroz. Eu fiz isso, não uma vez, muitas vezes. O diabo quer provar a competência, quer provar a sinceridade e a fidelidade do seu servo. E a coragem. E a coragem. Porque não é fácil você é uma pessoa normal, você é uma pessoa do bem, você ir comer um pedaço de carne de humano, isso não é normal. Então eu tinha essa coragem. E as pessoas com quem convivia conosco também estavam dispostas a qualquer coisa. Matar, morrer, dar a vida, já deu a vida para o diabo. Então agora a vida da pessoa não é mais da pessoa. Ele não tem mais direito. E outra coisa, desde que você obedece, o diabo também está na obrigação de obedecer a pessoa, de fazer o que o cavalo quer. São balas trocadas. Então o diabo vai ter que matar uma pessoa em 24 horas, então ele vai ter que fazer isso. Ele tem que obedecer também ao seu servo. Um dia eu fui comer um defunto que era crente. Eu não sabia que o defunto era crente. Eu desenterrei o defunto crente. E quando eu fui tirar o primeiro pedaço do defunto para comer, Satanás, ele me proibiu de comer. E ele alegava o seguinte: você pode comer todos, menos este, porque esse daí pertence ao homem lá de cima. E eu não quero ter problema com ele. E o próprio diabo fez com que eu voltar a enterrar aquele defunto crente. Isso me deixava desesperado, porque eu comia católico, eu comia candomblezeiro, eu comia filho de santo, eu comia pai pequeno, mãe pequena, comia defunto de diversas espécies. Agora crente não podia. E já houve casos de fazer trabalho para crente, como você me perguntou. Eu fui pago para tirar uma mulher da igreja. E essa mulher era minha filha de santo, ela se converteu, o marido não. E eu fiz a macumba para tirar a mulher, para tirar aquela mulher da igreja. Você não lembra o que foi? Eu lembro a macumba que eu fiz. O que eu fiz? Eu peguei 7 galinhas pretas, sacrifiquei as galinhas, derramei o sangue em 7 encruzilhadas diferentes, para os 7 Exus da encruzilhada.
E a mulher tinha um problema. A mulher, ela era crente nova e ela ia apenas um dia na semana na igreja. Não era por imposição do marido, não é porque ela era um tanto preguiçosa, mas ela pelo menos ia na igreja uma vez por semana. E acontece, quando eu fiz essa macumba, era uma sexta-feira, no domingo, o pastor da igreja, que ela ia, o pastor, ele abriu uma campanha de oração na igreja, por tempo determinado. E ele começou a oração, botou toda a igreja em oração, e a mulher entusiasmou. E eu tinha feito trabalho na sexta, e no domingo o Espírito Santo já tinha ordenado o pastor para abrir essa campanha de oração. Ela chegou em casa e falou com o esposo: olha, na igreja vai ter uma campanha de oração a partir de amanhã. O esposo dela disse: eu só quero ver se ela vai. Ele chegou no dia seguinte mais cedo. Quando chegou em casa, ela estava preparada, e ela foi para a igreja. Na terça-feira a mesma coisa, na quarta, e agora a mulher engrenou todos os dias. Na sexta-feira ele me procurou e me falou do que estava acontecendo. E ele me disse que a macumba que eu fiz, o trabalho que eu fiz para a mulher dele, só ajudou ela a crescer mais na fé. Isso quer dizer que o feitiço virou para o feiticeiro, passou para o feiticeiro. Então tá aí, olha. Aí eu fiz a macumba para a igreja daquela mulher. Não se contentou ainda. Não, eu não estava conformado, porque eu tinha que tirar a mulher da igreja de qualquer jeito. Agora eu fiz a macumba para a igreja. O que eu fiz? Fui em frente à igreja, tirei uma foto da igreja, peguei um prato virgem, 1 litro de mel, fui lá no meio da mata, em cima de um formigueiro, coloquei o prato em cima do formigueiro, coloquei o retrato dentro do prato, cobri de mel, mexi com as formigas e coloquei lá, em letras africanas, que a igreja seria comida pelos bichos. Mas eu não conhecia o texto da palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O que acontece? Falei com aquele cidadão que 7 dias a igreja estava fechada. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém pode fechar. Eu não tinha esse conhecimento. Falei com ele que 7 dias aquela igreja já não existia mais. O que acontece? A igreja era uma igreja pequena, tinha poucos membros, poucas pessoas mesmo. E a partir do momento que eu fiz aquela macumba, aquele trabalho, numa sexta-feira, no sábado, eu fui para uma esquina próxima à igreja e fiquei lá, observando a igreja. E comecei a contar o número de pessoas que entraram na igreja. Pode até ser que não foram pessoas físicas no olho, naquele homem da imaginação, daquele homem da gente, da cidade. E foi entrando, ele contando, tinha muito mais pessoas do que de costume tinha na igreja. No dia seguinte, era um domingo, tinha muito mais pessoas do que o dia anterior, e ele anotando. Na segunda-feira, que é um dia de semana, tinha mais pessoas que o dia anterior, e ele anotando tudo, e contando quantas pessoas entraram. Aí ele começou a ver pessoas entrar na igreja, que nunca passou na porta da igreja. Na sexta-feira, a igreja estava super lotada, cheia. Não tinha lugar para ninguém mais. Esse homem desesperado me procurou outra vez. E ele disse: Neguinho, o trabalho que você fez para a igreja, o resultado, sabe o que deu? A igreja está cheia. Sabe por quê? Porque Deus peleja pelo seu povo. Porque Deus faz guerra pelo seu povo. E a guerra era diretamente contra o próprio Deus. Mas eu era ousado nessas partes. Não conformado, o que eu fiz? Eu disse: agora, nós vamos fazer um trabalho agora diferente. Nós vamos dar uma surra naquele pastor. E nós vamos tirar o pastor daqui da cidade. O pastor era um homem pequeno. Era um homem pequeno. Foi aí que eu pude ver, e não queria entender, eu vi o sobrenatural de Deus. Porém, não dava o meu braço a torcer.
E o homem que havia pago para fazer o trabalho, também ele viu o sobrenatural de Deus. Por quê? Nós juntamos alguns cambônios, alguns homens, alguns companheiros, e fomos lá para dar uma pisa no pastor, uma surra no pastor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Também eu não sabia. E na medida que nós começamos a caminhar em direção ao pastor, o pastor, ele ia crescendo. Ele ia crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegamos diante do pastor, em frente ao pastor, ele virou um gigante de mais de 10 metros de altura. Eu olhei para aquele homem que havia pago para fazer o trabalho e disse: olha, meu amigo, infelizmente eu não posso com esse homem. Eu reconheço que eu não posso vencer este homem. O resultado foi que o homem que havia pago para fazer o trabalho, para tirar a esposa da igreja, ele se converteu naquele exato momento. Ele foi também para a igreja, abandonou o terreiro. Eu saí dali totalmente decepcionado. Você falando, fazendo essa pergunta de enfrentar crente, eu fiz trabalho de telepatia. Um dia eu estava numa praça na Amazônia, fazendo um trabalho de telepatia, fazendo um desses trabalhos em praça pública. Fazia trabalho com cobra, eu fazia trabalho com boneco, eu fazia trabalho de todas as espécies, com o objetivo de levar as pessoas a fazer um trabalho comigo. E um dia eu estava numa praça lá em Rondônia, em Porto Velho, com os olhos vendados, descobrindo todas as coisas, marca de relógio, nome de pessoa em documento. Mas se você me pergunta, e é possível? As pessoas podem, nesse exato momento, estar perguntando: pode, pode. Assim como Deus fala com o seu servo, o diabo também fala com o que é dele. E o que acontece? Eu estava lá com os olhos vendados, com um pano preto, e tinha uma multidão de pessoas para ouvir o Neguinho de Ogum. De repente, nessa multidão chegou um crente. Porque tem crente que tem compromisso, que é comprometido. E esse crente chegou naquela multidão, e ele não chegou como um simples curioso. Ele chegou e disse assim: o sangue de Jesus tem poder. Falou isso. E nós sabemos hoje que o sangue de Jesus tem poder, que o nome de Jesus tem poder nos céus e na terra. Quando ele falou isso, o diabo ouviu. Eu quero que você saiba que o diabo, ele ouve, ele lê o que você escreve, ele ouve o que você fala, porém ele não pode detectar a tua mente. O que está na tua mente, ele não pode entrar na sua mente. A sua mente é exclusividade de Jesus. A onisciência de Deus. A onisciência de Deus. E aí Satanás ouviu. Isso quer dizer que ele ouve o que você fala. Quando você fala aí da sua casa, quando você fala com o seu filho, com o seu esposo, amaldiçoando o seu filho, amaldiçoando o seu esposo, coisas vão acontecer, porque a sua palavra tem poder, faz efeito. E quando aquele irmão chegou ali e disse: o sangue de Jesus tem poder, o diabo veio diretamente no meu ouvido e falou. E ele disse assim: se você, Neguinho, quiser continuar aqui nesse lugar, nessa praça, você pode ficar, mas fica sozinho, sem o meu auxílio, porque eu estou caindo fora. Chegou aqui uma corrente negativa, e isso aí é impedimento para nós. E imediatamente eu tirei o pano dos olhos e disse assim: enquanto uma corrente negativa que chegou aqui no nosso meio estiver aqui, os trabalhos estão suspensos. Eu não falei que era crente. Quando eu falei isto, aquele irmão no meio da multidão deu glória a Deus tão grande, tão alto, que todos ouviram.
E aí aquele irmão aproveitou a multidão e começou a falar do Evangelho de Jesus. Eu tive que arrumar todas as minhas coisas e cair fora daquele lugar ali. Isso quer dizer, pastor, que tem muitas pessoas que estão fazendo macumba para o crente. Muitas. Pode pegar? Para os filhos dos crentes. Para os filhos dos crentes. Então, ótimo. Lá no lado do meu terreiro, eu tinha uma igreja, Assembleia de Deus. Pastor Valdemar. Pastor Valdemar tinha uns filhos. E eu tentei muitas vezes fechar aquela igreja. Tentei muitas vezes impedir o pastor Valdemar continuar. Sem sucesso. E um dia, Satanás falou comigo: o que é que você está fazendo que não toca nos filhos dele? Por que você não toca nos filhos dele? Aí eu fiz um trabalho para Pombagira criança, que é um demônio de criança. E esses demônios foram transferidos para os filhos. Os filhos do Valdemar não eram crentes. Essa Pombagira criança, ela faz o que numa criança? Ela faz uma criança ficar revoltada. Ela faz a criança virar homossexual, ou a mulher ser bissexual, ou uma prostituta já de criança, já tem aquelas fantasias, já tem aquela intuição de ser um homossexual. O homem que é homossexual, que é um travesti, ele é movido por Pombagira. Se criança, ele está possuído por Pombagira criança. E Pombagira, mesmo um adulto, quando possuído por Pombagira criança, a voz da pessoa torna-se igual uma voz de uma criança. Uma voz de menino, de menina. Voz de criança. É verdade? Então o que é que acontece? Eu mandei as pombagiras entrar na vida das crianças. E as crianças do pastor Valdemar começou a quebrar vidraça. Começou a bagunçar na cidade. Começou a perturbar os moradores da cidade. E começou de tal maneira que as pessoas não suportavam mais. Era reclamação. E as pessoas iam até o pastor e diziam: você não é pastor? Você não é crente? Por que seus filhos? As pessoas nem entendiam, nem o pastor entendia. Um belo dia, o pastor foi dormir e teve uma revelação, teve uma visão, que tudo aquilo era fruto de Satanás na vida dos filhos dele. Do meu terreiro, eu ouvi quando ele colocou os filhos na frente do altar, todos de joelho, e começou a orar pelos seus filhos, repreendendo os demônios na vida dos seus filhos. A partir daquele momento, as crianças voltaram ao seu normal. Voltaram ao normal. Então é possível, quando o diabo não pode com o pai, com a mãe, que está em oração, que está em consagração, ele procura atingir os filhos. Aí os filhos ficam vulneráveis. Existe brecha. Mas quando os pais começam a orar pelos filhos, começam a levar os seus filhos para a casa de Deus. Vocês lembram que no começo eu disse que eu nasci no terreiro, que eu fui ensinado quando criança, e nunca esqueci do ensinamento. Quando a criança é ensinada o caminho de Deus, ela vai crescer e nunca vai esquecer o caminho do Senhor. Lembra de Eliseu? Lembra do rei da Síria contra o rei de Israel? O rei da Síria, na sua câmara de dormir, fazia planos para pegar Israel. E fazia planos: olha, Israel vai passar em tal lugar, assim, assim. E lá eles faziam campanas lá, esperando o povo de Israel passar. O que acontece? Em Israel tinha um homem chamado Eliseu. E Deus revelava tudo para Israel, para Eliseu. E eles fizeram isso por muitas vezes, sem êxito. E um dia o rei da Síria voltou para os seus comandantes e disse: olha, quem é dos nossos que é contra nós? Quem é o traidor? Em outras palavras, quem é o nosso traidor? Alguém disse: não, Senhor, lá em Israel tem um homem. E esse homem vê tudo.
Esse homem, ele é Eliseu, ele tem revelação de tudo. Quando você está na sua câmara de dormir, ele está tendo revelação que você fala. Ah, então tem Eliseu? Preparou homens e foram lá para pegar Eliseu. Se nós conseguirmos pegar Eliseu, Israel é uma presa fácil. Então se Satanás tocar no chefe, se Satanás tocar no pastor da igreja, toda a igreja é dilacerada, toda a igreja é atacada, toda a igreja é atingida, sofre as consequências. Então por isso hoje eu aconselho a igreja, os membros da igreja, o círculo de oração, eu aconselho os irmãos para orar pelo seu líder, para orar pelo seu pastor. Ao invés de você estar aí falando mal do seu pastor, esteja orando pelo seu pastor, porque o alvo é o pastor, assim como o alvo da família é quem? É o esposo, porque ele é o sacerdote da sua casa, ele é o mediador da sua casa. Então é necessário que esteja em vigilância. Então sempre o alvo foi, na família foi o esposo. Eu tinha um guia na minha vida chamado Marujo. Quem é Marujo? Marujo é o demônio da bebida. E quando Marujo entrava no meu corpo, eu tomava 7 garrafas de cachaça pitu. Uma vez só tomava 7 garrafas de cachaça. Não conformado em beber só cachaça, o que eu fazia? Quebrava as garrafas e comia. Marujo me levava a fazer isso muitas vezes. Comia a garrafa, comia gilete. E depois que Marujo ia embora, não tinha nem cheiro de pinga. Ele levava. E eu nunca fui de beber. Eu só bebia quando possuído por Marujo. Quando eu estava tomado por Marujo. O que é que os Exus representam? Eles representam os soldados, os guerreiros que estão na terra. São os guerreiros do inferno, que foram mandados. A classificação, por ser extensa, eu não vou passar para vocês aqui, de espíritos, de demônios, como se divide essas coisas todas. Mas os 7 Exus, cada Exu tem 7 comandados. Eles ficam na retaguarda. Então, por exemplo, Tranca-Rua é um Exu. É um Exu. Qual é a função do Tranca-Rua? Trancar todas as portas. Porta de emprego, porta de negócio, de desenvolver negócio. A loja que você abre, o comércio, ele vai lá e tranca tudo. Tranca a fé da pessoa, tranca a vida da pessoa, amarra a vida da pessoa. É um trabalho de tranca-rua. Por isso, alguns pais de santo, quando você entrar numa casa, no comércio, você vai ver de peão roxo, como eu já falei, um pé de guiné, também um pé de comigo, ninguém pode. São plantas místicas que usa no misticismo, ou seja, no trabalho de macumba. É muito comum as pessoas colocarem um congá no seu comércio. O que é um congá? Congá é um altar, e naquele altar coloca um santo. É muito comum ver o São Benedito nas casas das pessoas, e alguém coloca um copo de café para o Benedito. Então essas coisas é simpatia? Não, é uma feitiçaria. Feitiçaria mesmo. É uma magia, uma macumba. Macumba é uma palavra africana, quer dizer trabalho. Trabalho. É um trabalho ali, é um demônio que está ali, é uma obrigação que aquela pessoa tem com aquele capeta. Claro que com orientação do pai de santo, ou da mãe de santo, ou alguém que foi orientado. Então chega para a pessoa, é bom você colocar aí uma coisa para espantar mal olhado, uma resta de sal, de alho, um pouco de sal grosso, você colocar atrás da sua porta uma fechadura, uma ferradura de animal. Essas coisas espantam mal olhado. A onda de satanismo está muito grande hoje, e está no nosso meio. Então, por exemplo, feiticeiro é aquele que, quando vê você comprar um terno
bonito, ele já fica já de olho. Onde você comprou? E quer comprar igual. Então isso é feitiçaria. Feitiçaria também, isso é simpatia, isso é misticismo, isso é macumba. Então, muitas pessoas da igreja até estão enfeitiçados também, porque houve brecha na vida da pessoa. A pessoa abriu um precedente, Satanás entrou na vida da pessoa e azarou, e amarrou a vida. Claro que o diabo não vai entrar na vida daqueles que têm o poder de Deus na sua vida, que é revestido pelo poder do Espírito Santo. Aí, Satanás não pode invadir o sangue de Jesus. Ele não pode entrar no lugar onde habita o Senhor Jesus. Bom, servindo a Satanás, eu posso dizer que eu não era feliz. Embora cercado de tantas pessoas, rodeado de pessoas famosas, que eu posso citar nomes e nome de pessoas conhecidas no mundo todo, no mundo artístico. E por falar nisso, eu quero fazer aqui um alerta a você que gosta de música, você que não seleciona a música, que não escolhe a música, que ouve o que toca. Ouve o que toca. Por exemplo, eu fui pai de santo de muitas vezes do Raul Seixas, aquele grande cantor da Bahia. E, inclusive, ele tem letra de música que foi doada pelo Espírito que andou comigo, que era o meu guia de cabeça. Uma música por nome que fez muito sucesso no Brasil, todo mundo cantou. Uma música que dizia assim: eu sou a mosca que pousou na sua sopa e tal. Então, as músicas do Raul, a maior parte de música, 99,9%, se puder colocar mais 9, coloque, são músicas que foi extraída do trono de Satanás. Então, o compromisso de Raul com Paulo Coelho, que é um pai de santo, que é um feiticeiro, a aliança. Esse realmente é verdade. A aliança de Raul com Paulo Coelho. Então, um viveu para o outro no mundo espiritual. Então, todas as letras, ainda podia ser qualquer guia, qualquer espírito que desse a um cavalo e passasse para o Raul, tinha que levar o nome do Paulo Coelho. Então, geralmente, 99,9% das músicas do Raul tem a assinatura do Paulo Coelho. Então, o demônio que anda com Paulo Coelho tinha que aprovar essas letras. Então, eu era cercado, eu fiquei adulto e era ainda cercado por muitas pessoas, sempre trabalhando contra o avanço, o progresso da igreja, sempre inimigo de crente. Nunca me tocava. Entrei na igreja muitas vezes, como feiticeiro, ia na igreja, mas eu ia para quê na igreja? Eu ia para lançar lá, fazer uma macumba, para jogar o pó de pemba. Que seria? Pó de pemba, eu mesmo confeccionava o pó de pemba. O que eu fazia? Eu arrancava o osso da perna esquerda do defunto, o osso, levava no fogo, torrava, misturava com tiratema e fazia o pó de pemba, a pó de pemba. O tiratema. Isso é um pó que existe. Ah, tá. Aí misturava e fazia o pó. E o pó de pemba, existe pemba preta, pemba branca. E cada pemba é um capeta. Você já imaginou isso? Então eu colocava na palma da mão e soprava a pemba na igreja para macumbar os crentes. Para fazer o quê? Para fazer os crentes não prestar atenção na palavra de Deus. Para fazer eles dormir na igreja. É muito comum você entrar na igreja e ver os crentes dormindo. Preste atenção que na hora da mensagem, principalmente a mocidade, não param. Adolescente. Quando ele sai do lugar onde está sentado, vai lá para fora, faz uma rodinha. Ninguém se preocupa em estar ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Qual o interesse do diabo em tirar a pessoa de não ouvir a palavra de Deus? Porque se a pessoa ouvir a palavra de Deus, a vida dele vai mudar. Ele vai crescer espiritualmente. Vai ser uma bênção na vida dele. E obviamente o diabo não quer que você ouça a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus tem poder. Tem, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Não existe outra verdade. Jesus é a verdade porque ele é o verbo. Verbo é palavra. Né? Verbo é palavra. Correto. Então, meu irmão,
Eu entrava na igreja e também não precisava entrar na igreja para fazer isso. De lá do meu terreiro mesmo, eu mandava os espíritos, o demônio do sono, o demônio da inquietação, o demônio do giramundo, para fazer as pessoas ficar girando ali na igreja, não parar. Eu ouvi até um pastor uma vez dando alguns ensinamentos e falando um pouco sobre isso. E ele dizia, você pode reparar, de pessoas também que se levantam, ficam o dia inteiro às vezes sem ir ao banheiro, mas em 1h30 de culto ele vai 3, 4, 5 vezes ao banheiro. Que isso aí também é um demônio que faz isso dentro da igreja. Olha, alguém diz, não, meu irmão, isso aí é a pessoa mesmo. Não é a pessoa mesmo. Isso é a influência espiritual. É a força os demônios estão nas regiões celestiais. Então o diabo, ele é astuto. Ele entra na igreja, ele entra. Quando os filhos de Deus se apresentaram, está escrito lá na palavra, também se apresentou lá Satanás. E Deus fez questão de perguntar, de onde você vem? Eu venho da terra, de passear sobre a terra. Quer dizer, quando a pessoa fica passeando, não é parado, é andando. É andando, é circulando. Então tem um demônio da inquietação, que a pessoa entra na igreja e o diabo não deixa a pessoa participar de nada. Muitas vezes a pessoa fica com ódio do pregador, com raiva do pastor, e fica resmungando ali, não ouve porque o diabo não deixa a pessoa ouvir. Tem o dedo de Satanás, do capeta. Quer dizer, dá para você entender? Ele entra na igreja assim. E eu entrava, ou muitas vezes não precisava de entrar, eu mandava. E os espíritos, em obediência, ia. Por que em obediência? Porque eu era obediente. Eu era obediente. Ele mandava comer defunto, eu comia defunto. Ele mandava beber sangue de gente, eu bebia sangue de gente. O Senhor Jesus, ele não deixa a pessoa pressionada. Ele respeita o seu livre-arbítrio. O servo do diabo, não. Ele vive debaixo de uma pressão. Se você não fizer, você vai ficar aleijado. Você vai ficar cego, você vai ficar paralítico, você vai morrer, eu vou jogar você debaixo de um carro. E joga? E joga. Joga assim. A pessoa fica pressionada e a pessoa fica com medo. Então a pessoa tem que andar certinho com ele. Graças a Deus, eu não sou mais obrigado a viver naquela escravidão. Desde que eu conheci a Jesus Cristo como Senhor, isso vou falar daqui a pouquinho, eu já não convivo mais com Maria de Alá. Hoje eu tenho uma esposa. Durou quantos anos isso? Durou 27 anos foi a minha época de terreiro. Durou 19 anos, foi o período que fiz cabeça. Quer dizer, com 8 anos eu ganhei de presente de Satanás essa mulher. Então isso durou 19 anos. Meu casamento, aliás, o meu ajuntamento pendurou durante 19 anos. Esse relacionamento seria até que a morte nos separe. Ele não termina. Não tinha assim, final. Ainda que ela tivesse velha, muito velha, ou eu velho, mas tínhamos que suportar um ao outro. Vou citar algo aqui que é muito importante para você que está me ouvindo. Por que a sua igreja aí não cresce? Qual é a razão da sua igreja não crescer? Você não sabe. E aí, muitas vezes você ganha muitas pessoas. Sua igreja a hora está cheia, a hora está vazia. A hora está cheia, a hora está vazia. Você não sabe por quê. De repente, o local, meu amigo, onde você está, a igreja onde está estabilizada ali, esse lugar pode ter sido aí um lugar onde houve derramamento de sangue de inocente, sangue de animais. Esse lugar pode ter sido um lugar, uma base de Satanás, e você não sabe disso, e ali a maldição está impetrada naquele lugar. É preciso você ter o discernimento, a visão de Deus, para que possa quebrar essa maldição no local. Isso chama-se mapeamento espiritual. Eu fui babalorixá. É o grau maior. Praticamente. Podemos dizer maior. Eu fui levado do Brasil para a África. Eu não tinha essa necessidade, mas uma exigência de Satanás. Eu fui. Fizeram um implante de uma pedra sobre o meu corpo, na África. Eu fiquei durante 7 meses na África, fazendo um trabalho, logo após eu ter feito cabeça, né?
E eu fiquei esse período lá, não tinha contato com pessoas, com outras pessoas, porque o meu trabalho era extremamente espiritual. E eu cheguei praticamente ao grau máximo. Satanás, o guia da pessoa, ele não preenche todos os vazios, todas as lacunas que há na pessoa. Ele não completa, ele não realiza a pessoa. A pessoa, mesmo cercada de amigos, mesmo cercada de guias, a pessoa ela não tem vontade própria, seria também isso. Exatamente. Como eu disse também, né? A pessoa ela é subjugada. A pessoa, ela é obrigada. A pessoa não vive, vegeta. A pessoa não tem iniciativa própria. A pessoa não tem domínio sobre a sua vida. O feiticeiro, a mãe de santo, o pai de santo, ele não tem domínio sobre a sua vida, não faz o que ele quer. Ele não faz nada da sua inteira vontade. Depois que ele chega a galgar essa posição, aí ele tem que buscar a orientação do seu guia para ver se aquela coisa vai dar certo, para ver se é do agrado dele ou não. É desse jeito que funciona. Quer dizer, e a pessoa nunca está feliz. Nunca é feliz. Qual foi assim a sua maior decepção? Você pode dizer que começou a te decepcionar? A minha maior decepção foi eu não poder comer o defunto crente. Foi a maior decepção, a primeira maior decepção, eu não poder comer um defunto que era crente. A segunda maior decepção da minha vida, como um pai de santo, foi eu poder perder para um crente em praça pública e não ter força para resistir e vencer aquele homem. Essas duas decepções foram muito grandes. Eu chamei Ogum e perguntei: Senhor Ogum, por que eu não pude comer? E ele me respondeu: porque eu não quero ter problema com o homem lá de cima. Assim também o rapaz lá da praça em Porto Velho, quando eu interroguei Satanás, por que ele me derrotou, porque eu tenho que sair daqui, não ele. Aí Satanás falou comigo: porque o que está com ele é muito mais forte do que todos nós juntos aqui. Ele mesmo reconheceu. O diabo reconhece. Você quer acabar com um trabalho de feitiçaria se você for determinante, se você for ousado? Entra num terreiro. Veja só o que acontece. Entra no terreiro. Nesse momento não manifesta espírito, não desce nenhum espírito. E se desce, não tem iniciativa, não pode fazer nada, as coisas, tudo dá errado. É só você entrar, colocar os seus pés. Claro, eu quero dizer para você, meu irmão, você que está com a vida aí destruída, não vá não, que você pode ser uma presa fácil para Satanás. Depois de me convertir, tem muitos terreiros. Quer dizer, eu sou conhecido por muitos pais de santo no Brasil, hoje ainda me conhecem. Muitos pais de santo não conhecem o Neguinho de Ogum. Isso quer dizer que tem muito feiticeiro trabalhando com o senhor. Sempre teve. E sempre vai ter. Graças a Deus. Graças a Deus. Só que não prevalece. Não prevalece. Né? É um caso, é uma história muito interessante. Primeiro porque essa história de Jesus, essa história de crente, de igreja, isso nunca passou na minha cabeça. Pelo contrário, eu detestava Jesus, eu detestava a igreja de crente, e isso nunca passou por minha cabeça. Não é que eu estava feliz, eu tinha uma obrigação com o guia, eu tinha um compromisso com minha família, eu tinha compromisso com minha família, eu tinha um compromisso com Satanás, e eu não podia então trair, muito menos minha família, nem tampouco Satanás. E tudo aconteceu assim, de repente. Porque, meu amigo, quando Deus tem um plano na vida do homem, ele pode estar no fundo do poço, ele pode estar lá no inferno, o Senhor vai tirar ele lá de dentro do inferno e salvar a alma dele e libertar a vida dele. Assim aconteceu comigo. Um dia eu estava na Praça da Lapinha, eu estava em Salvador, na Bahia,
Eu já estava em Salvador com um terreiro lá em Salvador. Eu estava na Bahia, já em Salvador, com um terreiro. E eu estava na Praça da Lapinha. E juntamente com Maria de Alá, que era minha mulher e mãe de santo, estávamos juntos na praça, sentados no jardim, assim, no banco do jardim. E de repente passou uma moça com um monte de folhetos na mão. Essa coisa já não existe mais. Essa prática hoje já está esquecida. Ninguém faz isso mais, de sair entregando folhetos. Se você fizer isso, você pode ganhar Pai de Santo para Jesus sem você saber. E essa moça me conhecia porque eu entrei na igreja dela muitas vezes para lançar ali o pó de pemba. E aquela moça veio à minha direção, a direção de Maria de Alá, e ela me deu um folheto da palavra de Deus, me fez um convite, pregou o evangelho para mim, e depois que ela fez tudo isso, eu peguei o folheto e rasguei em pedacinhos bem pequenos, pequenininhos os folhetos, os pedacinhos. Isso era no dia 22 de dezembro. E aí eu rasguei e joguei no rosto dela. Passou 5 dias. 5 dias depois de ter feito isso, eu voltei naquela praça, na Praça da Lapinha, levado já pelo Espírito Santo. Era um domingo à tarde, e eu cheguei ali na praça, me assentei naquele banco. E quando eu me sentei no banco, que eu olhei para o chão, levado também pelo Espírito Santo, eu vi os pedacinhos do folheto que eu rasguei. Isso foi fundamental. Ainda por 5 dias que os pedaços estavam lá? Estavam lá. Claro que não estava todos. Não, mas muito difícil. Mas estava o suficiente. Porque Deus quando Ele quer uma obra, quando Ele quer realizar uma obra na vida da pessoa, Ele faz o impossível. Deus, Ele é Deus das coisas impossíveis. E aquele folheto tinha que ficar ali, tinha que permanecer ali para que pudesse testemunhar na minha vida. Se não de outra fórmula, para me converter, talvez não, mas essa foi a maneira. Esse foi o meio que o Senhor encontrou para salvar minha alma. E quando eu olhei para o chão e vi os pedacinhos do folheto, eu ouvi pela primeira vez a voz do Espírito Santo, a voz de Deus falando comigo. Até então eu me fazia de duro, eu não ouvia Deus falar. E eu ouvi nitidamente assim. Eu ouvia que a voz dizia assim: abaixa e panha esses papéis e junta. Eu fui baixando e pegando. Maria de Alá viu aquela minha atitude. Ela pensou que eu estava louco, que eu estava com algum problema, e fui colocando os pedacinhos do folheto em cima do banco. Fui juntando o que podia juntar. E eu li o texto da minha salvação, a palavra da minha salvação, a palavra que mudou a minha vida. E essa palavra? Essa palavra dizia assim: Jesus te ama. Quando eu li, e eu li em voz alta, o diabo começou a falar comigo: é mentira, Ele não te ama. Você que bebe sangue de criança, come miolos de criança, você que come defunto, você que coloca a enfermidade das pessoas, as pessoas acima da cama ficam morrendo, secando. Veja que tamanho de sujeira o diabo tem. E ele começou a me acusar: você que faz isto, você que vai na encruzilhada, você que faz sexo com defunto, você que dorme com defunto, como Deus pode te amar? Como Ele pode te amar? É mentira.
te ama. Mas a Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Por quê? Porque a Bíblia também diz em João capítulo 14, versículo 6, diz assim, que Deus amou, salvo engano é esse versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Parece que é João 3,16, não? Vamos ratificar isso, não é isso? Então a Bíblia diz que o Senhor, que Deus nos ama. E aí essa foi a palavra rema, foi a palavra de vida, foi a palavra de salvação. Jesus te ama. Meu amado, quando eu li essa palavra, foi como se tivesse alguma coisa na minha mente, como se eu estivesse carregando na mente um peso enorme, ou como tivesse uma nuvem escura, negra sobre a minha mente, e foi clareando, foi cristalizando a minha mente, foi purificando, foi limpando a minha mente. E aí minha mente, eu comecei a sentir que minha mente estava esvaziando totalmente. Ali mesmo na praça. Ali na praça, na hora, no exato momento, a minha mente foi abrindo. E eu podia sentir mesmo, a partir daquele momento, o amor de Deus. E aquilo foi fluindo no meu coração. E aí, quando eu comecei a dar invasão a Deus, eu comecei a ouvir a voz da moça, o convite da moça. Mas a bem da verdade não era a moça falando, era Deus falando, era o próprio Espírito Santo que estava falando ali. Era o Espírito de Deus que estava falando comigo. E eu ouvia assim, claramente, nitidamente, eu ouvia o Espírito Santo falando assim: vá à minha igreja. Agora o Espírito Santo está me levando até aquela igreja, aquele lugar. O que acontece? Eu me levantei na Praça da Lapinha, eu dei um pulo naquela praça, parecia um maluco já por Jesus. Eu já estava apaixonado já por Jesus ali na praça. E eu falei em voz bastante alta. Eu disse que naquela noite eu iria na igreja evangélica, da igreja dos crentes. A macumbeira Maria de Alá olhou para mim decepcionada. Ela disse: você está louco. Eu nunca vi você como você está. É verdade, porque quando Jesus entra no coração da pessoa, muda, transforma a vida da pessoa. E a transformação, pastor, foi imediatamente, rápido. A transformação foi urgente. Nunca passou na minha cabeça, nunca passou no coração. Nunca tive aquele desejo, aquele pensamento de ir na igreja, de participar de um culto, de ouvir uma palavra, de ouvir uma mensagem. Não. O meu pensamento era o contrário. Era fazer o mal para a igreja. Era prejudicar a igreja. Me levantei ali e saí em direção ao meu terreiro. Eu usava tudo branco. Calça branca, camisa branca, sapato branco, tudo branco. Tudo era muito supersticioso. Carregava patuá no bolso, patuar de olho de defunto, de cabeça cobra coral. Eu tinha dente de defunto dentro de patuá. Carregava cabelo de defunto. Trazia um monte de coisa dentro do bolso para trazer proteção para a minha vida. E eu saí dali, fui direto do terreiro. E o diabo, sem querer que eu fosse até aquela igreja. Essa mulher, usada pelo diabo, perseguiu, lutou tanto contra a minha vida, lutou tanto para que eu não fosse à igreja, mas tudo foi em vão, tudo foi inútil, porque Deus me deu graça, Deus me deu força para ir na igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, pastor,
Quando eu cheguei na porta da igreja, o que acontece? Naquela igreja, o pastor não permitia, e a macumbeira junto comigo. Ela acompanhou. Acompanhou. A Maria de Alá não ficou lá. Não, ela foi. E aquela igreja, o pastor da igreja, ele proibia qualquer mulher, crente ou não crente, entrar na igreja de calça esporte. Era proibido. E Maria de Alá, ela estava de calça esporte. E o Espírito Santo é tão tremendo que tinha 2 porteiros. E a ordem era essa: nenhuma mulher pode entrar. E se entrar uma mulher de calça esporte, que eles não percebessem, alguém ia lá e tirava ela. Ou levava no guarda-roupa da igreja para vestir uma roupa, segundo eles lá, tinha que ser um vestido, uma saia. E a Maria de Alá estava de calça esporte. Talvez, se eles tivessem visto ela entrar de calça, e se viesse tirar ela, obviamente talvez eu ia sair também. Talvez saísse. Mas o Espírito Santo fez com que nenhum porteiro, nem o pastor percebesse a mulher. Olharam, mas o Senhor mudou a visão. Exatamente. E quando eu entrei na igreja, estava super lotado. Uma coisa curiosa, que a igreja estava cheia mesmo. Não tinha lugar para ninguém. Gente em pé por todo lado e tal. E não tinha um banco vazio. Mas tinha um banco que estava vazio. E ninguém entendeu o porquê daquele banco vazio. Mas o Espírito Santo sabia que aquele banco seria para mim sentar. Por que aquele banco vazio? Pastor, eu fiquei 19 anos sem cortar cabelo, pastor. O meu cabelo parecia uma juba de leão. O meu cabelo era tão grande. E outra coisa, 19 anos sem lavar cabelo. E fedia tanto, eu já fedia defunto, eu fedia enxofre, eu fedia pemba, eu fedia incesto, como eu disse, fedia pólvora, porque eu fazia trabalho de pólvora, eu fedia alho, meu corpo todo, meu cabelo, nunca lavei meu cabelo, 19 anos sem lavar, uma que o meu cabelo, como você está vendo, não é lá essas coisas, parece um bombril, né? E a água não penetrava, não tinha como penetrar. Pentear meu cabelo, não penteava. Então aquele banco vazio era exatamente para me assentar. Por quê? Quando eu entrava no ônibus e me assentava numa poltrona, a pessoa que estava do meu lado se levantava imediatamente. Porque o cabelo batia no rosto da pessoa, incomodava as pessoas. O fedor, o cheiro do cabelo era desagradável, era horrível. E as pessoas que não suportavam o cheiro, não existia. E aquele banco ali vazio era exclusivo ali, preparado pelo Espírito Santo, pelo Senhor. E aí o irmão me pegou juntamente com Maria de Alá e me levou lá para aquele lugar. Fiquei assentado ali à vontade. E antes o diabo dizia o seguinte, quando eu estava indo para a igreja, ele dizia que os crentes iam rir de mim. Olha como o diabo sabe, quantos crentes que vai para a igreja para ficar sorrindo? Hein? Quantos crentes vai na igreja para ficar rindo das pessoas que entram, rindo da roupa, do cabelo, do sapato? Não é verdade? Correto. Muitas pessoas, então ele sabia, diz que o demônio da chacorrice, o espírito da chacorrice, toma lugar na vida de muitas pessoas. E aí o diabo começou a falar. Já semeou então a semente, essa semente. Na verdade, é terrível o diabo. E aí ele começou a dizer: o povo vai rir de você. Esse cabelo seu, ele mesmo ordenou para não cortar, agora ele mesmo está me condenando. Mas isso não foi o suficiente para segurar a minha vida. Porque maior é aquele que está em nós. Deus é maior do que todas as coisas. Nós nos assentamos ali e aí começou a cantar. Começou o louvor. Eu estava acostumado a cantar chulas. Chula de caboclo.
que é música para os caboclos, para os guias. Como aquelas músicas africanas, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Exatamente. E mesmo quando eu falo de música, tem algumas músicas aí que as pessoas cantam, música para Oxalá, para Iansã, música. Gal Costa faz isso, Betânia faz isso. Os artistas da Bahia com especialidade, eles fazem isso. Música em homenagem a um capeta. E as pessoas cantam dentro da sua casa. Então são chulas, são verdadeiras chulas. Canto e dança, hein? Canta e dança. É a festa completa. A festa completa. E aí começou o louvor, aí veio a comparação, o Espírito Santo. Você não lembra de nenhuma? Não lembro. Eu lembro, mas eu não gosto de... Porque eu acho o seguinte hoje, se eu cantar alguma chula... Não, da música dentro da igreja. Ah, eu lembro. Eu lembro da música, sim. E eu vou chegar lá. Aí começou a comparação da música. A música evangélica e a chula. E o Espírito Santo começou a mostrar as letras. Eu comecei a entender já as letras. Letra de uma e letra de outra. Mas teve um louvor que mexeu muito com o meu coração. Eu já estava ansioso ali. Um ambiente gostoso, saudável. Um ambiente de paz, de tranquilidade, coisa que eu precisava, assim como você precisa também, meu amigo. Você que está me ouvindo agora, você necessita, precisa dessa paz, de paz interior. Aí eles começaram a cantar uma música que diz assim: há um lar muito feliz lá no céu, onde sempre irei habitar. É o hino 504 do cantor cristão. E aí, quando eles cantaram esse corinho, esse hino, eu comecei a me sentir entrando no céu. E eu que já tinha ido no inferno, eu comecei a sentir agora o sabor, o gozo do céu, como que era. O inferno é um lugar tenebroso, terrível. E eu comecei a sentir agora o gozo do céu, a alegria do céu. Entrar no céu. Mas tudo isso é importante. Mas o mais importante estava para vir, estava para acontecer, que era o momento da palavra de Deus. Esse momento era o momento mais importante daquele culto. E o pastor da igreja passou a palavra para o conferencista, e ele convidou a igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18, e o versículo 9. Foi a palavra da minha convenção. E a palavra diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações das nações. Não se faça passar entre ti pelo fogo seu filho ou sua filha, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos que fazem tais coisas é abominação ao Senhor teu Deus, e por causa dessas abominações o Senhor te lançará fora. Tudo isso eu fazia. Eu era agoreiro, feiticeiro, necromante, mágico, fazia todas essas coisas, consultava espírito de morte e tudo mais. E aí, quando ele começou a ler, eu senti que era para mim a palavra. E outra coisa, aquele pastor, ele não foi premeditado com essa palavra. Ele tinha um esboço na sua mão. Ele tinha um roteiro da sua mensagem. Quer dizer, não foi dirigido, é dirigido pelo Espírito Santo, não pelo homem. Exatamente, ele já foi preparado. O Espírito Santo estava encaminhando ele no que falar. E essa palavra fluiu no meu coração. E enquanto o pastor pregava, enquanto ele estava pregando, eu estava ali pensando assim comigo, assim: e agora, o que devo fazer? O que posso fazer para ser um crente? Qual é a atitude a tomar? Eu queria saber. Eu estava ansioso, pastor Luiz Carlos, também para ser igual aos outros, para ser um crente também. E eu queria, eu não sabia o que fazer. Foi quando, no momento que ele terminou a pregação, ele lançou o apelo. E quando ele lançou o apelo,
o convite, perguntando se alguém queria aceitar Jesus como seu Salvador, eu não tive dúvida da minha chamada. Eu fui à frente com as 2 mãos levantadas, aceitando a Jesus Cristo como meu Salvador. Foi fácil? Não. Mas o pior estava para acontecer. As coisas mais graves estavam para acontecer. Por quê? Eu era tradicional de uma família de feiticeiro. Ela não foi à frente. De jeito nenhum ela foi à frente. Pelo contrário, quando eu me levantei e ia à frente, ela me deu um beliscão nas costas tão violento, que os irmãos me falaram depois, perguntou se não tinha arrancado um pedaço. Porque o diabo não quer que você tome essa decisão que eu tomei. Essa é a verdade. Mas o pior não foi aquilo ali. O pior ia acontecer, estava para acontecer. Aquilo ali foi o melhor. Ali foi o melhor. Mas quando eu saí da igreja, pastor, eu saí da igreja, fui para o meu terreiro. E quando chegou no meu terreiro, a minha mulher, que era Maria de Alá, que até então não tinha desmanchado nada ainda, estávamos juntos ainda. Ela chamou meu pai e falou que o Neguinho de Ogum era crente, se converteu. Aí o mundo se desabou sobre a minha cabeça. Houve a perseguição do meu pai. Ele reuniu todos os feiticeiros ali naquele momento e fizeram uma sabatina comigo para que eu pudesse desistir dessa ideia, voltar atrás. Mas tudo foi em vão. Porque quando Deus te chama, Ele segura em sua mão. Deus sustenta a sua vida. Em seguida, Vardo Coice de Burro, que era o meu pai de santo, fez uma invocação do demônio por nome Romãozinho. E o Romãozinho botou fogo em todas as roupas que eu tinha. Queimou tudo. Imediatamente eu catei todos os santos que eu tinha, o terreiro que eu tinha, coloquei em cima da cinza e quebrei tudo. Acabei também com o meu terreiro em cima da cinza da minha roupa. Aí foi um desafio. Imediatamente eu fui deserdado da minha família. Eu fui expulso de casa. Eu fui excomungado pelo meu pai de santo. Ele me amaldiçoou. Falou que ia mandar 7 Exus para me matar, para me destruir. Eu falei com ele para ele mandar 1000 Exus, que 7 era fraco demais. Resultado, os Exus que matou ele, os demônios jogou ele debaixo de um caminhão, e o caminhão passou por cima dele e morreu, foi para o inferno. E eu estou aqui vivo para a glória do nome de Jesus.